Meu nome é Silene, tenho 32 anos. Durante a maior parte da minha vida, soube exatamente qual era o meu lugar na família, atrás da minha irmã. Raquel, 3 anos mais velha, era a filha de ouro. Ela recebia os sorrisos, os elogios, as porções extras e o melhor quarto. Ela fazia tudo certo, pelo menos na opinião dos nossos pais. Casou-se aos 24, teve 2 filhos antes dos 27, preparava pratos elaborados do zero e enviava cartões de Natal em setembro. Bem, eu continuei solteira, focada na minha carreira. Aluguei um apartamento tranquilo do outro lado da cidade, onde ninguém perguntava por que eu ainda não tinha assentado. Eu tinha um bom plano de previdência e nenhuma intenção de pedir ajuda a ninguém. Aparentemente, essas coisas não importam se você não usa uma aliança. Meus pais, Luana e Joseph, nunca disseram abertamente, mas as perguntas deles sempre carregavam um peso. Você não quer ter filhos antes que seja tarde demais? Os meninos da sua irmã estão crescendo tão rápido, é uma pena que não tenham primos. Você ainda está naquele apartamento, hein? Aprendi a acenar e mudar de assunto. Eu costumava pensar que, se me esforçasse o suficiente, talvez eles finalmente me vissem da mesma forma que viam Raquel. Mas a verdade se instalou devagar, como a poeira que você para de notar nas prateleiras. Eu não era a filha de quem eles se gabavam. Eu era aquela que eles presumiam que ficaria bem, não importa o que acontecesse. Mesmo assim, nunca reclamei. Visitei-os nos feriados, ajudei a consertar o Wi-Fi, levei vinho quando esqueceram aniversários, o meu incluído. E, na maior parte do tempo, mantive uma certa distância. Parecia mais seguro assim. Eu não sabia na época que a distância não seria suficiente. Que um dia eles tentariam me puxar tão fortemente que eu mal me reconheceria. A vida perfeita de Raquel começou a desmoronar. O marido dela, Christian, a estava traindo há anos. Ela encontrou as mensagens por acidente. Ou talvez estivesse finalmente pronta para parar de fingir que não via o que já estava ali. Quando ela pediu o divórcio, ninguém a culpou, nem mesmo nossos pais. Christian desapareceu logo depois. Sem pensão alimentícia, sem desculpas, simplesmente sumiu. Raquel ficou com 2 filhos, Alex e John, e uma pilha de contas que não conseguia pagar sozinha. Nossos pais a apoiaram com palavras, mas suas economias estavam ligadas à aposentadoria e ao sentimento. Raquel se mudou para um apartamento de 2 quartos, onde os meninos compartilhavam um cômodo e o papel de parede descascava nos cantos. Eu não hesitei. Paguei a taxa de retenção do advogado dela. Cobri 6 meses de aluguel quando as horas de meio período dela no centro comunitário não eram suficientes. Cheguei a cuidar das crianças em alguns fins de semana para que ela pudesse respirar. Nunca mencionei, nunca esperei nada em troca. Eu amava meus sobrinhos. E Raquel, apesar de toda a sua glória passada, parecia quebrada, como alguém que não estava acostumada a pedir ajuda e odiava precisar dela. Ainda assim, pensei que talvez agora nossos pais vissem a verdade. Talvez desta vez eles entendessem que eu não era a pessoa que tinha algo a provar. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, toda conversa com minha mãe começava com uma atualização sobre a dor de Raquel, seguida por uma pergunta sobre se eu estava saindo com alguém. Mantive-me em silêncio, ajudei onde pude, dizendo a mim mesma que família significava aparecer, mesmo quando você estava cansada de ser invisível. Mas o problema de ser sempre a responsável é que, eventualmente, as pessoas começam a presumir que sua ajuda não é um presente, é um direito. Era uma quarta-feira quando minha mãe ligou. Silene, querida, temos uma notícia tão boa. Você pode vir aqui hoje à noite? A voz dela tinha um brilho que eu não ouvia há meses, talvez anos. Por um segundo, pensei que Christian havia reaparecido, que os tribunais finalmente o haviam encontrado, ou que a vida de Raquel tinha virado a página. É sobre os meninos ou a pensão alimentícia? Perguntei. Não, ainda melhor, ela disse. Apenas venha. Seu pai já está em casa, e Raquel também estará aqui. Dirigi pela cidade depois do trabalho, cansada, mas curiosa.
Havia algo estranho no tom dela também, muito ensaiado, muito suave. Mas disse a mim mesma para não pensar demais. Talvez, por uma vez, fosse realmente uma boa notícia. Quando entrei na sala de estar, eles já estavam sentados. Papai no sofá reclinável, mamãe na beira do sofá, Raquel ao lado dela, sorrindo nervosamente. Na mesinha de centro, uma pasta amarela. Aí está ela, disse papai, levantando-se para me abraçar, e então me entregando a pasta. Dei uma olhada. Dentro havia uma pilha de documentos pesados com linguagem jurídica e logotipos imobiliários. No topo, um acordo de hipoteca. O que é isso? Perguntei. É para a nova casa de Raquel, mamãe radiou. Usamos a maior parte de nossas economias e parte da aposentadoria para o adiantamento. Não é maravilhoso? Eu pisquei. Vocês compraram uma casa? Sim, ela disse. Um lugar adorável. 3 quartos, quintal grande para os meninos. Eles precisam de estabilidade. Este apartamento simplesmente não é suficiente. Olhei para Raquel, que deu um pequeno aceno, mas não disse nada. Que ótimo, eu disse honestamente. Os meninos vão adorar. Comecei a devolver a pasta. Não, não, esses são para você, mamãe disse, empurrando-a de volta para mim. O que você quer dizer, para mim? Papai pigarreou. Conversamos sobre isso em família e decidimos que você assumirá a hipoteca. Você está economizando há anos. Pode fazer os pagamentos facilmente. Raquel não pode pagar, mamãe acrescentou gentilmente. Ela está fazendo tudo o que pode, mas os meninos precisam disso. O cômodo ficou em silêncio. Senti todos os olhos em mim. Vocês estão me pedindo para pagar a casa de Raquel? Perguntei. Raquel ainda não me olhava nos olhos. Depois que Christian me deixou, eu não tenho nada, ela murmurou. Não posso dar a eles o que precisam sem ajuda. Olhei para a hipoteca novamente. O valor era assustador. Eu já paguei o divórcio dela, eu disse baixinho. E meio ano de aluguel. Eu estou economizando há 10 anos para minha própria casa, querida, mamãe disse, estendendo a mão para a minha. Nós te criamos. Fizemos tanto. Não é hora de retribuir? Levantei-me, com o coração batendo forte. Vocês compraram uma casa sabendo que ela não podia pagar, porque presumiram que eu cobriria? Papai não negou. Você não tem marido nem filhos, ele disse friamente. Não vou fazer isso, eu disse. Isso não é ajuda. Isso é manipulação. Deixei a pasta na mesa, sem abrir, e saí antes que pudesse começar a gritar. Pensei que eles se acalmariam. Disse a mim mesma que perceberiam o quão absurdo era tudo aquilo, que pedir à sua filha solteira para pagar a casa da irmã não era algo que a maioria das pessoas defenderia. Eu estava errada. A primeira ligação veio naquele sábado, da minha prima Taylor, alguém que eu não via há muito tempo. A Raquel me contou o que aconteceu, ela disse, sem um olá, sem pausa. Não acredito que você está sendo tão fria. Com licença, perguntei. Raquel é mãe solteira, Silene. Aqueles meninos são seus sobrinhos. Você está sentada em todo aquele dinheiro e não vai ajudar. Agarrei o balcão. Taylor, você não sabe a história completa. Eu sei o suficiente. Família ajuda família. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou, Raquel faria o mesmo por você. Quase ri, amargamente, involuntariamente. Não, ela não faria, eu disse baixinho. Você é inacreditável, ela retrucou e desligou. As mensagens de texto começaram depois disso. Então, mensagens de voz de pessoas que eu mal conhecia, tio Jorge, Larissa, uma prima com quem eu não falava há anos, todos se juntando. As mensagens se misturavam, você é egoísta. Eles te criaram. Ela tem filhos. Você não. O que mais me impressionou não foi a raiva. Foi a certeza. Como se soubessem, sem dúvida, que eu estava errada, que,
Por não ter construído minha própria família, eu era agora um alvo justo para financiar a de outra pessoa. O pior veio da tia Paula, a irmã mais velha da minha mãe. Ela ligou durante o jantar. Só quero colocar algum juízo na sua cabeça, ela disse naquele tom açucarado que havia aperfeiçoado. Você está ficando mais velha, Silene. Quem sabe se você terá filhos? Pelo menos assim, você estaria contribuindo para o futuro da sua família. Então, porque sou solteira, eu disse, devo uma casa a Raquel. Não seja dramática. Eles precisam de ajuda, e você, bem, você está em posição de dar. Naquela noite, bloqueei todos os números que haviam se manifestado, um por um. Se eles não podiam respeitar meus limites, não mereciam minha paz. E, no fundo, eu sabia algo que não queria admitir. Não se tratava da casa. Nunca foi. 2 meses se passaram. Não tive notícias dos meus pais, de Raquel, ou de qualquer outra pessoa que eu já não tivesse bloqueado. Mergulhei no trabalho, caminhei nas manhãs. Deixei o silêncio se tornar algo próximo da paz. Então, o envelope chegou. Chegou em uma quinta-feira, grosso, com aparência oficial. Pensei que fosse papelada de seguro a princípio, mas quando o abri, meu estômago despencou. Estavam me processando. Luana e Joseph Hamilton. Meus pais haviam entrado com uma ação civil formal. Estavam exigindo $350 mil em reembolso por despesas relacionadas à minha criação. Li 2 vezes, 3 vezes. Cada linha era mais fria que a anterior. Listaram comida, roupas, educação. Incluíram uma seção intitulada Apoio Emocional durante a Adolescência, que não consegui ler sem rir. Eles até tentaram contar as férias de quando eu tinha 6 anos. E, no final, em linguagem clara, fundos a serem usados para completar a hipoteca da propriedade Hamilton, adquirida para Raquel Hamilton e seus filhos menores. Eles não foram sutis. Nem fingiram que era uma questão de princípio. Chamei a melhor advogada que pude encontrar, Márcia Miller, que me atendeu no dia seguinte. Ela usava óculos, falava como se já tivesse visto coisa pior e não piscou uma vez enquanto eu explicava tudo. Eles não têm direito legal ao seu dinheiro, ela disse categoricamente, folheando o processo. Os pais são obrigados a prover para seus filhos menores. Não há expectativa legal de reembolso. Então, por que me processar? Perguntei. Márcia encolheu os ombros. Tática de pressão. Eles acham que você cederá para evitar o tribunal, ou realmente acreditam que você deve a eles? Senti-me dormente, depois com raiva, depois envergonhada por sentir qualquer um dos dois. Nas 3 semanas seguintes, juntei tudo. Provas dos $7.200 que paguei pelo aluguel de Raquel, o cheque de $5.500 para o advogado do divórcio dela, transferências bancárias para meus pais ao longo dos anos, $500 aqui, $1.000 ali. Mensagens de texto da minha mãe pedindo apenas uma pequena ajuda quando a pensão do pai ficava curta. Encontrei recibos que não lembrava de ter guardado. Puxei registros de contas de e-mail antigas. Cada linha era uma memória que eu não havia pedido para reviver. Quando a data do tribunal chegou, usei calças cinzas e uma blusa que minha avó havia me dado anos atrás. Levei apenas o que precisava, meu avô William e minha avó Susana, que apareceram em silenciosa oposição à própria filha. Vovó apertou minha mão. O que eles estão fazendo não está certo, ela sussurrou. Mas você já sabe disso. Do outro lado do corredor, meus pais sentavam com Raquel ao lado deles. Ela olhava para qualquer lugar, menos para mim. Disse a mim mesma para respirar, para não ter esperança. Não se tratava de mudar a opinião deles. Tratava-se de provar que a mim ainda importava. A sala do tribunal estava mais fria do que deveria estar no meio do verão. As paredes eram bege, o carpete fino. Lembro-me de me perguntar quem havia escolhido as cadeiras, plástico duro, inflexíveis, como se tivessem sido construídas para punir a espera. Meus pais sentaram à esquerda, Raquel entre eles, tias e tios atrás, pessoas que não me mandavam um cartão de aniversário há anos, agora ali para apoiar a família.
Do meu lado, apenas o vovô e a vovó Susana. Então, o juiz entrou. Ele parecia ter uns 60 anos, grisalho nas têmporas, óculos baixos no nariz. O tipo de homem que não se apressava em falar porque já tinha ouvido todo tipo de mentira. Meu pai se levantou primeiro. Vossa Excelência, ele começou. Não somos pessoas irracionais, mas investimos nossas vidas, nosso dinheiro, nosso tempo na criação de Silene. Estamos apenas pedindo uma parte de volta para ajudar nossa outra filha e seus filhos. O juiz não piscou. Especificamente, ele disse, virando uma página, o que vocês gastaram na educação dela depois que ela completou 18 anos? Mamãe e papai trocaram olhares. Papai pigarreou. Bem, naquela época, Raquel tinha acabado de se casar. Estávamos ajudando ela e o marido a se estabelecerem. Então, o juiz esclareceu, vocês não contribuíram para as despesas da faculdade da Ré? Não, mamãe disse rapidamente. Mas minha mãe, a avó de Silene, sim. E como ela é minha mãe, eu argumentaria que a apoiamos indiretamente. Por trás de mim, vovó soltou um leve bufo. Márcia se levantou, calma, metódica. Vossa Excelência, temos documentação que mostra que a senhora Hamilton é financeiramente independente desde os 18 anos. Além disso, ela forneceu repetido apoio financeiro tanto aos pais quanto à irmã. Ela entregou o arquivo, transferências bancárias, recibos, e-mails. Isso inclui $7.200 em pagamentos de aluguel para a irmã dela, $5.500 para o advogado do divórcio dela, e múltiplos depósitos diretos para os pais dela em momentos em que eles relataram dificuldades financeiras. O juiz revisou em silêncio, então levantou os olhos. Então, a Ré não estava recebendo apoio, mas dando, correto, Márcia disse. Minha mãe se mexeu na cadeira. Esse dinheiro não é relevante, ela argumentou. Estamos falando sobre o custo de criá-la, comida, moradia, orientação emocional. Por que exatamente, o juiz perguntou, vocês precisam de $350 mil agora? Mamãe hesitou. Olhou para Raquel. Para ajudar Raquel a quitar a hipoteca, ela disse suavemente. Silêncio. Até o tio Jorge se mexeu desconfortavelmente atrás dela. O juiz se virou para Raquel. Senhora Hamilton, a senhora acredita que sua irmã deveria ser responsável pelo empréstimo da sua casa? Raquel finalmente olhou para cima. Ela não é casada. Ela não tem filhos. Eu sim. E isso cria uma obrigação financeira? Ele perguntou. Somos família. O juiz ergueu uma sobrancelha. Eu também não sou casado. Devo pagar o aluguel da minha secretária ou os filhos do meu oficial de justiça? Raquel piscou. Não disse nada. O juiz voltou-se para meus pais. Vocês apoiaram financeiramente Silene depois que ela se tornou adulta? Estávamos ajudando a Raquel, meu pai repetiu. Então, vocês priorizaram uma filha em detrimento da outra, ele disse claramente. Sem acusação, apenas um fato. Eles não responderam. Na hora seguinte, ele fez perguntas difíceis. Não cruéis, mas inflexíveis. Por que eles presumiram que eu pagaria? Por que comprar uma casa que sabiam que Raquel não podia pagar? Por que atar ajuda à culpa e culpa à dívida? Eles deram o tipo de respostas que desmoronam sob o próprio peso. Quando saímos, vovó me abraçou primeiro. Você foi firme, ela disse. Isso é mais do que posso dizer por qualquer outra pessoa naquela sala. Eu não tinha certeza se tinha ganhado. Ainda não. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não era a que estava em julgamento. O veredito veio uma semana depois. A sala do tribunal parecia menor na segunda vez. Talvez porque eu finalmente estivesse respirando ali dentro. O juiz não desperdiçou palavras. Após revisar as provas, considero a alegação dos autores sem mérito. Senhor e senhora Hamilton, a responsabilidade financeira de criar um filho não lhes dá direito a reembolso uma vez que esse filho se torna adulto.
Ele olhou para suas anotações, então levantou os olhos. De fato, as provas sugerem que a senhora Silene Hamilton já forneceu apoio financeiro significativo tanto a vocês quanto à sua irmã. Francamente, considero o comportamento de vocês em relação à sua filha descarado e decepcionante. Demitido, assim mesmo. Eu não celebrei. Não chorei. Apenas fiquei ali, enquanto Márcia sorria e vovó apertava meu braço, e vovô sussurrava: "Você está livre." Pensei que tinha acabado. Mas ainda não tinha. Uma semana depois, recebi uma ligação da vovó. "Sua mãe veio aqui ontem", ela disse, a voz cansada. "Ela nos pediu para liberar a herança dela mais cedo." "Para quê?", perguntei, embora já soubesse. "Para pagar a hipoteca da Raquel", ela disse. Sentei-me. "O que vocês disseram?" Eu disse a ela que ainda não decidimos quem fica com o quê. Que o testamento é nosso para gerenciar. Ela ficou com raiva. "Não", vovó disse. Ela chorou. Ela implorou para não a deserdarmos. Eu não sabia o que doía mais, ela ter pedido ou ela ter chorado por dinheiro, não por mim. Meses se passaram, meses de silêncio. Fechei negócio em uma casa pequena, nada grande, mas minha. Pintei a cozinha de amarelo, plantei tomates, adotei um gato cinza que dormia ao lado do meu laptop todas as noites. Raquel alugou a casa dela e voltou a morar com nossos pais. Mamãe cuidava dos netos enquanto Raquel trabalhava. De alguma forma, eles se viraram. Eu não liguei. Não escrevi. Então, quase um ano depois do julgamento, um e-mail chegou na minha caixa de entrada. Sem assunto. Apenas isto: "Soubemos que você comprou uma casa. Como você agora tem espaço extra, achamos que seria melhor se Raquel e os meninos se mudassem para sua casa. Seria muito mais conveniente para eles lá. Avise-nos quando eles podem se mudar. Com amor, mamãe e papai." Li 2 vezes. Não fiquei com raiva. Apenas respondi: "Não vou hospedar Raquel nem os meninos. Se vocês me contatarem novamente com esse tipo de exigência, relatarei o assédio à polícia. Não me enviem e-mail novamente." Então, apertei em enviar, bloqueei o e-mail e preparei um chá. Hoje em dia, minha casa cheira a manjericão fresco e café. O gato, cinza mármore solene, senta-se no parapeito da janela na maioria das manhãs, observando pássaros que ele nunca vai perseguir. Pintei a cozinha de amarelo, como sempre disse que faria, e os tomates lá fora estão finalmente crescendo. É tranquilo aqui. Nenhuma voz levantada, nenhuma pergunta que eu não quero responder. Vovó e vovô me visitam com frequência. Eles trazem torta ou recortes de jornais antigos que acham que eu vou gostar. Vovô ajuda com as calhas. Vovó ainda me lembra de trancar as janelas à noite, mesmo tendo um sistema de segurança. Eles não falam dos meus pais, a menos que eu pergunte. E raramente pergunto. Um domingo, enquanto estávamos sentados no balanço da varanda, vovó disse: "Sua mãe ainda está falando de você, ainda dizendo às pessoas que você abandonou a Raquel." Eu não respondi. Sua tia Paula disse a ela para parar de tocar no assunto nas reuniões de família. Disse: "Ninguém quer ouvir mais." Essa parte me fez sorrir. Durmo melhor agora. Raquel, pelo que ouço, ainda está morando em casa, alugando a casa para cobrir a hipoteca. Os meninos estão crescendo rápido. Não os vejo há mais de um ano. Às vezes, me pergunto o que lhes contaram. Às vezes, me pergunto se eles algum dia entrarão em contato, mas não espero por isso. Estou namorando alguém, Michael, um homem gentil com uma risada que parece abrir espaço. Ele não pergunta sobre minha família. Ainda não. E eu não ofereço informações. Alguns laços não precisam de explicação. Alguns laços não precisam ser consertados. De vez em quando, sinto aquela pontada do que poderia ter sido. Se eles tivessem me visto como mais do que peças de reposição. Se o amor não tivesse vindo com letras miúdas. Mas não me arrependo de ter dito não.
Não mais. Porque a paz, aprendi, não é dada. É conquistada. Obrigada por ouvir a história de Silene. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.